capítulo 21, onde nós fizemos a leitura, eu vou apenas reler. Diz assim o texto: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Amém? Alguns irmãos que estão de pé podem se assentar. Deus abençoe vocês. Os irmãos levantaram ali em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer apenas uma oração. Senhor, aplica esta palavra, que a tua igreja possa compreender, que eu consiga, Senhor, dentro do horário, falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que nós sejamos abençoados, edificados, transformados pelo poder da santa palavra. Não há outra palavra que transforma, não existe outra palavra que dá vida, que traz virtude, não existe, Pai. A tua palavra é a única palavra que tem poder de edificar, de derribar, de exaltar. O Senhor tem, através dela, toda a liberdade. Nessa noite, que o Senhor encontre morada no nosso coração, que essa semente seja plantada no terreno fértil, Senhor, e que a mesma venha produzir 30, 60 e 100 por um. Abençoa cada um, Senhor. Repreende agora todo bloqueio espiritual, toda distração, que seja quebrada agora toda cilada, armadilha do inimigo, e aqueles que ouvem a tua palavra, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amados e queridos, acabamos de fazer leitura do texto de João, evangelista João, o apóstolo João, aquele que andava com Jesus Cristo, aonde reclinava o seu rosto sobre o peito de Jesus. A Bíblia diz que este foi um dos seguidores de Cristo que mais viu Jesus fazer milagres, porque dentre os 12, Jesus tinha três que se destacavam no meio dos 12. Como Jesus havia, Mateus capítulo 10, ele enviou também de 2 em 2, enviou 70. E a Bíblia diz que Jesus enviava os seus discípulos para ir pregar o Evangelho, anunciar o seu reino, o reino de Deus, o seu Pai, trazer libertação aos cativos, pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos, purificar os leprosos, ressuscitar os paralíticos, ou melhor, os mortos, curar os paralíticos, os coxos, que não podiam andar. Jesus liberou uma unção sobre a vida deles, para que eles pudessem levar a palavra. E no capítulo de número 21, é um capítulo posterior à ressurreição de Cristo, onde Jesus havia ressuscitado, porque a Bíblia diz que Jesus morre. Morrendo Jesus, um dos destaques que acontece depois da sua morte, é que quando o Nazareno morre, a Bíblia diz que vários santos ressuscitaram, depois da morte de Cristo. Quando Cristo deu seu último suspiro, a Bíblia diz que depois daquele apagão que teve, que a Bíblia diz que o céu escureceu, e a Bíblia diz que houve um tremor e um temor no coração das pessoas. E a Bíblia diz que a mulher de Herodes disse para ele que não era para ele tocar naquele homem, porque por causa dele ela tinha perdido o sono. E a visita espiritual que visitou ela trouxe temor para ela. Mas mesmo assim, eles assassinaram Jesus, chegando a limpar as mãos, né? E jogando a culpa para cima do povo, pensando ele, entre aspas, se safar da morte de Cristo. Jamais vai se safar, e chegará o dia dele prestar conta perante o grande trono do Senhor Todo-Poderoso. E todos aqueles que mataram a Jesus e crucificaram ele e não se arrependeram. Mas a Bíblia diz que depois da ressurreição de Cristo, dentro desse contexto do capítulo 21, o apóstolo Pedro se encontra afastado das funções primárias dentro da obra de Deus, pois a Bíblia diz que o mesmo negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele blasfema
3 vezes ele foi indagado quando alguém lhe perguntou que ele falava como nazareno. O mesmo disse que não o conhecia, que não falava como ele, que jamais andava com ele. E a Bíblia diz que novamente indagaram para ele, quando mesmo estava se aquentando numa fogueira, e a Bíblia diz que era inverno, era frio, e Pedro também se assenta para poder se esquentar um pouco. E a Bíblia diz que alguém pergunta, mas tu és um deles, veste-se como eles? E Pedro também, novamente blasfemando, ele nega que estava andando com Jesus. E outrora alguém viu ele no meio da multidão, seguindo para ver o que ia acontecer com Jesus, e a Bíblia diz que também perguntaram para ele, e ele negou a 3ª vez. A Bíblia diz que o galo canta. O cântico do galo é um cântico diferenciado. O cântico do galo lembra que Jesus, antes de acontecer o pecado, antes dele negar a Cristo, Jesus, orientando ele, disse que aconteceria, que ele negaria ao próprio Cristo. E Pedro disse: eu morro por ti, Jesus. Eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí a Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro negou pela 3ª vez, a ficha ainda não tinha caído, mas a Bíblia diz que o galo trouxe um cântico novo, o galo trouxe um cântico de alerta, o galo trouxe um cântico para que ele pudesse ouvir, e aquela voz audível do galo, quando o galo cantou, a ficha do apóstolo Pedro caiu, e Pedro viu que ele havia negado a Jesus, Pedro viu que ele havia traído Jesus, Pedro viu que ele tinha se afastado do seu Criador, daquele que te chamou pelo nome, que segurou na sua mão, daquele que não deixou afundar na hora que ele estava andando por cima das águas, e por desviar os olhares de Cristo, o mesmo veio a afundar nas águas, e Jesus havia segurado pela sua mão, com a sua destra poderosa, que sempre nos segura, que sempre cuida da nossa vida, também segurou o apóstolo Pedro, e Pedro não afundou. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, o mesmo Jesus que andou com Pedro, que te chamou. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que subindo Jesus ao monte, a partir do versículo 13, Jesus chamou aqueles que ele quis e vieram ter com ele. O apóstolo Pedro veio ter com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus separa eles para o grande chamado, para a grande comissão missionária, para a grande missão que Deus havia chamado eles, vocacionado, escolhido, separado eles. Mas agora o apóstolo Pedro havia caído em si e viu que ele havia negado a Cristo, e Pedro, ele fica angustiado. Pedro, ele vai entrar numa depressão, e a Bíblia diz que Pedro está depressivo. Eu acredito particularmente, quando o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 21, quando Pedro estava junto com os discípulos, no versículo de número 3, quando Pedro disse assim: eu vou pescar. Eu acredito, na minha visão pequena e terrena como é, eu acredito, vendo esse texto, o quadro da vida de Pedro, eu acredito que os outros irmãos, os apóstolos, disseram para Pedro: Pedro, nós vamos também contigo. Eu acredito que eles não queriam deixar o apóstolo Pedro solto, sozinho, porque Judas Iscariotes tinha negado Jesus, vendido Jesus por míseras 30 moedas, aonde os próprios que compraram a traição, jogaram as moedas para cima de Judas, e disse: essas moedas não prestam para nós, porque Judas tentou devolver, e disse: essas moedas aí têm preço de sangue. E Judas, com a consciência pesada, procurou um despenhadeiro, e a Bíblia diz que ele se precipitou no despenhadeiro, e a Bíblia diz que suas entranhas abriram, e a Bíblia diz que ele morre de uma morte terrível, e eles viram que Judas havia se suicidado. Eu acredito que os apóstolos disseram: não vamos nos ausentar do apóstolo Pedro, vamos ficar. E o texto nos informa que estavam juntos. Olha para a sua Bíblia, para você entender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz no versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Veja, eles estavam juntos. Eu acredito que eles estavam juntos pensando: se nós deixarmos o apóstolo sozinho, Pedro, ele vai se matar.
porque nós conhecemos bem ele, sabemos que ele é afoito, sabemos que Pedro é impulsivo, Pedro não nega nada, Pedro é sempre o primeiro a tomar uma decisão. Vocês sabem muito bem que o apóstolo Pedro não teme nada, não tem medo, e o apóstolo Pedro pode tomar uma decisão precipitada, ele pode se matar. Vamos ficar junto com ele. A sua fé está abalada, a sua vida emocional está abalada, Pedro está se afundando, e a vida dele agora depende da nossa ajuda. Aí os apóstolos entendem que a vida de Pedro poderia ser levada como a vida de Judas Iscariotes. Então o texto nos informa que estavam juntos. Aí o texto diz no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Veja de novo, olha o que eles disseram para eles. Responderam para Pedro, nós vamos contigo. Também nós vamos contigo. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a vida do apóstolo Pedro. Eles estavam preocupados com os acontecimentos que antecederam a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus vai se manifestar para eles. Antes de Jesus se manifestar, porque a Bíblia diz que Jesus, em Marcos capítulo 16, no texto da ressurreição, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para Maria de Magdala, ou Maria Madalena, aquela que Jesus havia tirado 7 demônios. E a Bíblia diz que essa mulher, ela ficou tão próxima de Jesus, mas tão próxima, que quando Jesus ressuscita, em vez de ele aparecer para um homem, ele aparece para uma mulher primeiro. Ele aparece primeiro para ela. Aí você me diz, mas por que Jesus aparece para uma mulher e não para um homem? É porque exatamente Jesus queria trazer algo na vida de Maria Madalena e queria quebrar e romper com um elo que veio lá do Éden. Como você diz isso, pregador? Você olha para dentro da Bíblia e você se lembra que quando Jesus ele visitava o jardim do Éden, Adão, estando nos seus aposentos junto com Eva, Eva levou o fruto para ele comer. Você se lembra disso? Eva leva o fruto de morte para Adão, e Adão come o fruto da morte. Por que fruto da morte? Porque a árvore que estava no meio do jardim, ela tinha um nome, chamado de conhecimento do bem, ou ciência do bem e ciência do mal. Satanás, quando se manifestou na serpente, ele indagou dizendo, olha, se tu comeres esse fruto, tu serás como Deus. Nunca que eles seriam como Deus. A questão de ser como Deus que Satanás colocou para ludibriar o homem é que o homem passaria a entender o bem e o mal. Por isso que mesmo o homem, não tendo a lei, ele será julgado sem lei. E a Bíblia diz que Deus ele há de julgar mesmo as pessoas que morrem sem a lei, sem a palavra. Por exemplo, os índios, Deus há de julgar eles. Como Deus vai fazer esse julgamento? Deus vai fazer esse julgamento através da ciência que Deus colocou no homem. O homem sabe fazer o que é bom, o homem sabe fazer o que é mal, ele pode escolher. Deus coloca o caminho bom, aí Deus coloca também, ele mostra, olha, se vocês querem viver, vá pelo caminho da vida. Se vocês quiserem morrer, vá para o caminho da morte, vocês escolhem. E Deus sempre nos revela e nos mostra. Você se lembra de Abraão, ele foi justificado na fé, não tinha lei, não tinha escritura, não tinha profeta, não tinha sacerdote. Só no capítulo 14, eu disse aqui terça-feira, que aparece o primeiro sacerdote quando Abraão ele começa a dizimar, porque ele não dizimava, e ele vai dizimar o sacerdote Melquisedeque. É quando Adão ele se encontra com Melquisedeque, que era sacerdote. E esse sacerdote, ele vem da linhagem de Cristo. Você vai ler lá em Gênesis capítulo 14, e você vai ver que ele não aparece a linhagem do seu pai, nem da sua mãe. Não aparece nada. Por quê? Porque ele tipifica Cristo. Ele representa, é uma figura de Cristo. No Velho Testamento, quando você lê em Hebreus, a Bíblia diz que Cristo é o sumo sacerdote, aquele que vem de Melquisedeque. Então, irmãos, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Noé era chamado de pregoeiro da justiça e não tinha escritura, não tinha palavra, não tinha os profetas e não tinha nada, mas ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Ló, a Bíblia diz que ele era um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo morando em Sodoma e Gomorra. Como que ele era um homem justo? Porque ele aprendeu os princípios juntamente com seu tio Abraão.
ou Abrão. E a Bíblia diz que Abrão, ele foi ensinando, depois ele virou Abraão. Mas a separação deles ocorreu quando ele era Abrão. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que ninguém há de escapar do julgamento de Deus, mesmo sem conhecer a palavra. Mas nós temos que pregar a palavra para que os mesmos venham conhecer a palavra de Deus. Nós temos que anunciar, porque Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Como está escrito, a palavra está perto de ti, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E nós temos que pregar a palavra. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, quando estava ali com os discípulos estavam preocupados com a sua vida, porque viram que Pedro tinha negado Jesus. E pensaram também em Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e morreu. Ele se matou. E detalhe, quem comete suicídio não vai para o céu, tá? Não dá tempo de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que se aniquila a si mesmo, ele perde a salvação. Não pode entrar no reino de Deus, porque ele matou. E a Bíblia diz isso. Só tem um que tem poder de dar vida e tirar, é Deus. Jesus Cristo, uma vez ele disse assim: não tema o homem, não temais o homem que tem poder de matar o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Tema a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aquele que comete suicídio, ele perde a salvação. Deus, ele tira dele o pedaço que ele tinha no céu, acabou. E quem venceu foi Satanás. É por isso que tem pessoas que pensam em morte. Se tem alguém aqui pensando em suicídio, tira esse pensamento da tua cabeça. Porque se você se matar, o inferno te espera. E o inferno não é o pior lugar. Ainda existe outro chamado dano da segunda morte, que é o lago de enxofre, o lago de fogo, onde a Bíblia diz que Cristo lançará o inferno dentro dele. Lançará o falso profeta, são os primeiros a pisar, falso profeta e o anticristo, e Lúcifer será lançado lá também, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida, serão lançados no lago de enxofre, que é chamado de dano da segunda morte. Mas o inferno já há um sofrimento, começa o sofrimento lá no inferno. Então por isso que nós temos que pregar a palavra. Paulo diz a Timóteo: pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Você precisa pregar a palavra no teu trabalho, a tempo e fora de tempo. Você precisa pregar a palavra na escola, a tempo e fora de tempo. Você precisa pregar dentro do ônibus, você precisa pregar dentro do carro, onde você estiver, você precisa falar de Jesus. No teu trabalho, nos seus amigos, na sua escola, na faculdade, você precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Eu e você precisamos pregar, porque alguém do nosso lado, e vou dizer, Deus, se você não pregar, Deus vai cobrar de você. As almas que vieram próximo de você, e você não falou de Jesus, naquele dia, Deus vai requerer o sangue sobre a sua cabeça. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Filho do homem, quando eu te mandar você falar para o ímpio, que o caminho que ele está andando é de morte, tu falar, eu não requererei o sangue sobre a tua cabeça. Agora, quando eu te mandar tu pregar e tu não pregar, o sangue dele recairá sobre você. Você quer ser cobrado sobre o sangue dos outros? Quer? Sim ou não? Sim ou não? Então pregues a palavra, pregues a palavra, pregues a palavra, pregues a palavra, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Aonde você estiver, está malhando na academia, fala de Jesus lá onde você está estudando na faculdade, fale de Jesus naquela roda de escarnecedores que estão estudando com você, pregue a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que os discípulos, aí quando Pedro disse assim, olha, eu vou pescar, eles falaram, nós iremos também contigo. Aí o texto diz que ambos, eles subiram logo para o barco.
Naquela noite nada apanharam. Nada apanharam naquela noite. E a Bíblia diz, irmão, que naquela noite eles lançaram rede. Naquela noite eles lançaram anzol. Naquela noite eles lançaram tudo que eles tinham. E eles sabiam pescar. Conheciam as águas. Conheciam muito bem aonde os cardumes de peixes ficavam. Mas naquela noite nada apanharam. É interessante que se você pegar Lucas capítulo 5, abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Esses dois textos, um é chamado de pesca milagrosa e o outro texto é chamado de pesca maravilhosa. O capítulo 5 de Lucas também fala de uma pesca. É quando Jesus chama o apóstolo Pedro. É quando Jesus convida o apóstolo Pedro. É quando Jesus indaga ele, tira ele da área de comodismo. Ele entende o ministério que Deus tinha para ele. Olha o capítulo 5. Isso aqui muda a história de Pedro. E eu espero que mude a sua vida também. Olha que Pedro, olha o que acontece. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Irmão, isso aqui tinha que acontecer hoje. Apertar para ouvir a palavra de Deus. As pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem tomar tempo para ouvir a palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que a fé, ela só vem de uma maneira. Pelo ouvir e ouvir pela palavra. Achismo não traz fé. Ficar em casa não traz fé. Falta de palavra não traz fé. O que traz fé é ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Pelo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra. Olha que texto lindo. E aconteceu que apertando a multidão queria ouvir a palavra. Hoje está faltando pessoas que queiram apertar Jesus, para Jesus soltar uma palavra. Hoje está faltando pessoas que queiram estar tão próximo de Deus, está tão próximo, não tem como imprensá-lo na parede. Mas eu vou usar essa linguagem bíblica aqui, que eles apertaram Jesus, e Jesus é Espírito, não tem como imprensar Ele. Mas dá para imprensar Ele através da nossa oração, através de uma chama no nosso coração. E falar, Jesus, me dá uma palavra, Jesus, que eu preciso, fala comigo alguma coisa. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Se comunica, meu Pai. Não fique em silêncio comigo, Jesus. Está faltando pessoas que queiram estar próximo dEle por causa da palavra. Está faltando pessoas que queiram ouvir os ensinamentos dEle por causa da palavra. Hoje o que mais tem é pessoas querendo milagre, querendo dinheiro, querendo casa, querendo carro, querendo cura, querendo os milagres, querendo que Ele pode dar o pão, o partir do pão. Alguns até reconheceram Ele só na última hora. Em Lucas capítulo 24 reconheceram Jesus na hora que Jesus partiu o pão. Mas enquanto Ele pregava e andava com eles, ninguém reconheceu. Enquanto Jesus caminhava com eles, era tarde, era noite, mas Ele havia ressuscitado, vem no caminho andando. Ninguém reconheceu Jesus. Só querem reconhecer Ele se tiver cura. Só reconhece Jesus se houver profecia. Só reconhece Jesus se tiver revelação, se tiver profecia, se tiver manifestações espirituais. Mas poucos reconhecem Jesus pela palavra. Poucos reconhecem Jesus através da voz audível, pela palavra de Deus. A mesma coisa que Ele disse para João Batista: prega na palavra, fala, fala, fala. Voz que clama no deserto, voz que clama no deserto, prega a palavra. Está faltando pessoas que queiram a palavra. Está faltando pessoas que queiram ter intimidade, que queiram vasculhar as minúcias da palavra de Deus, que queiram mergulhar no fundo, no profundo, naquilo que só Ele pode nos revelar. Está faltando. Nós vivemos às vezes, irmão, de internet, naquilo que os outros falam, naquilo que os outros ensinam, mas nós não temos coragem de tomar tempo, mergulhar nas escrituras, sentar no sofá ou na cadeira, ou na beira da cama, dobrar o joelho também e falar: Senhor, revela agora a Tua palavra, revela, Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar.
A Bíblia diz que quando o povo voltou do cativeiro, o sacerdote Esdras, o povo imprensou ele e começaram a dizer: fala para nós a lei, prega para nós a palavra. E Esdras ficou sufocado, e a Bíblia diz que ele começou a pregar, e a mensagem foi dura. Ele disse para os que tinham casado com mulheres de Babilônia: devolve as mulheres e filhos lá para a Babilônia. Querem ouvir a palavra? Queremos. Então receba a palavra. Ele começou a pregar, e a mensagem era uma mensagem de confronto, de tirar eles do comodismo. E a Bíblia diz que eles estavam em pé perante a praça e queriam ouvir a palavra, vidrados pela palavra, irmão. Esse período precisa voltar no nosso coração. Nós precisamos ter desejo por ela. Nós precisamos ter uma chama dentro de nós pela palavra de Deus. Quantos de vocês não leem a Bíblia? Quantos de vocês nunca colocaram a mão nas Escrituras? Quantos de vocês que dizem que vão para o céu, que tem um nome escrito no livro da vida, não lê ela, não toma tempo com ela? E vou dizer, não sou eu, é a palavra, João 5:39. Olha o que Jesus diz. Ele nem manda ler, mas ele diz assim: examinai as Escrituras, porque a vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é o pregador A nem o pregador B, não é o pastor Alexandre, não. É a palavra de Deus que testifica, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos aproxima dele. Jesus disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos morada nele. A primeira coisa, irmão, é a palavra. Aí olha o que Jesus fez. A multidão esperava ouvir a palavra. Aí o texto diz assim, ó: estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus disse assim: Pedro, Simão, me empresta aí teu barco. Pedro tem 3 nomes: Simão, Barjonas e tem o nome de Pedro, que significa pequeno fragmento de pedra. Por isso que Jesus disse assim: olha, tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra, mas sob esta rocha, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Não é sobre o pequeno fragmento. Nós somos pequeno fragmento, e a igreja nunca estará pautada sobre a nossa vida. A igreja foi edificada na rocha maior. A igreja foi edificada na inabalável, na inatingível, na imensurável, que é a rocha chamada Jesus. A rocha que te sombra, que faz sombra para você. A rocha que te guarda, aleluia, a torre forte. Levante a sua mão para exaltar a rocha inabalável. Exalte o nome, é o nome de Jesus. Exalte o nome dele, vai. Exalte o nome de Jesus. Se você tiver fundado nela, se você colocou a tua casa nela, se colocou, fique tranquilo que o vento vai soprar, as águas vão rugir, a chuva vai descer, mas o vento vai bater na tua casa, as águas vão bater, mas você está alicerçado nela, tu não serás abalado, aleluia, porque você é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Casa edificada na rocha não se abala, permanece até o arrebatamento da igreja. Aleluia. E o texto diz que Jesus começou a ensinar dentro do barco. Aí Jesus vai tirar Pedro do meio da multidão, porque quando Jesus nos chama, ele prega para todo mundo, mas poucos são aqueles que ouvem o chamado. Poucos são aqueles que de fato se enquadram no chamado. Mas Jesus, ele conta com aqueles que se enquadraram no chamado, na visão. Jesus conta com aqueles que querem sair de fato do comodismo e querem viver de fato uma vida diferenciada, uma vida diferente, cheia de poder, de graça, de unção, que queiram ir mais longe, que queiram ir mais fundo, que queiram cavar um pouquinho mais, mergulhar nas águas mais fundas. Deus, ele conta com aqueles que querem sair do raso, que estão insatisfeitos com a vida que vão levando. É esse que ele está chamando.
chamando. E no meio dessa multidão que me ouve hoje, Jesus está falando com você individual, mesmo que está pregando para todos. É para aqueles que estão ouvindo a voz dele, que não está endurecendo o coração. Jesus hoje te chama para um chamado diferente. Hoje Jesus te chama, te convoca para ter uma vida sobrenatural, uma vida diferente, uma vida diferenciada. Olha o que Jesus fez. Aí Jesus disse para Simão: afaste-se um pouco da terra. É a primeira etapa do chamado. É quando você começa a se afastar da terra. Enquanto você não se afastar da terra, você nunca ficará enquadrado no chamado que Deus tem na tua vida. Escute isso. Enquanto você não se afastar da terra, nunca viverás o chamado que Deus tem para a tua vida. Recebe essa revelação que vem do céu. E quando eu digo terra, são os desejos daqui de baixo, pensamento só nas coisas de baixo. Vou mais longe, só nos seus problemas financeiro, problema familiar. Jesus disse: aquele que não largar, abandonar pai, mãe, tio, parente por amor de mim, não tem como ser meu seguidor. Enquanto nós não largarmos mão das coisas daqui de baixo, nunca conseguiremos vivenciar as coisas de cima. Nunca. Tiago diz assim, ó, sai das coisas de baixo, olha na horizontal e diz assim, ó. Aí Tiago diz assim, ó, o dom perfeito vem de cima, do Pai das luzes, ao qual não há variação, nem sombra de variação. Ou seja, essa palavra diz que Deus, ele não muda. Deus não muda, ele é o mesmo. Só que só experimenta o verdadeiro dom perfeito aquele que busca as coisas de cima. Aí Paulo diz assim, se é que já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que vêm de cima. Buscai as coisas que vêm de Deus. E Paulo diz mais. Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós ressuscitamos de novo. Agora, nós precisamos ficar amarrados com as coisas terrenas, sim ou não? Com as coisas desse mundo, sim ou não? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse assim, olha, afaste-se das coisas terrenas, abandone, fuja das coisas carnais, das coisas passageiras desse mundo. Aí o apóstolo Pedro diz assim, ó, foge das coisas passageiras, deixando todo o embaraço. Ele está dizendo, ó, foge das coisas desse mundo que te prende. Tem coisa financeira que está te prendendo, tem coisa emocional que está te amordaçando, tu está carregando um jugo sobre você. Já viu que não resolve de jeito nenhum, mas você continua nesse negócio? Será que você não está vendo que está na hora de você abandonar isso? Dá um chute nessa barraca e deixa Deus colocar a mão e vai resolver para você. Você não percebeu que João 6, Jesus disse assim, olha aí de verde, porque tem uma multidão que está passando necessidade, aí está com fome. Aí Filipe foi ver e arrumou 5 pães e 2 peixes, não é isso? E a Bíblia diz que ele volta, eu sempre erro essa questão do peixe, mas fica aí na palavra. Aí a Bíblia diz que voltou Filipe e disse assim, Senhor, eu só achei isso, nem com 200 dinheiro dava para alimentar essa multidão. Sabe por que não dava? Porque estava na mão errada. Na mão de Filipe não alimenta ninguém, na mão dos discípulos não acontece milagre, na mão do homem não acontece nada. Se você continuar segurando o problema e não der para Jesus e continuar carregando esse jugo, nada vai se resolver. Jesus disse assim, dá na minha mão. Deram na mão de Jesus, o mestre levantou o pão, levantou um pouquinho de peixe, disse assim, graças eu te dou, meu Pai, porque sempre me ouve, aleluia. Aí a Bíblia diz que o Nazareno repartiu o pão, juntou 12 cestos, alimentou uma multidão, mais de 5.000 homens e mulheres comeram, e a Bíblia diz que ainda deu 1 cesto de pão para cada discípulo levar para casa, porque a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, nada tem falta. Jesus hoje está te chamando para você sair do comodismo, para você sair do seu território terreno. Saia nessa noite, saia e deixa Jesus tocar em você e te tirar das coisas naturais e te levar para o sobrenatural. Levante a sua mão, levante a sua mão. Está endividado, está com problema, entrega na mão de Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo disse no capítulo 4, versículo 6.
Ele manda tornar conhecido diante de Deus todas as nossas ansiedades. Você está vivendo ansioso, você está vivendo com muita ansiedade nos seus problemas, você quer resolver de uma hora só. Nem tudo se resolve na hora que você quer. Resolve-se no tempo de Deus, oportuno. Eu preciso terminar. E a Bíblia diz, eu vou terminar agora. Aí Jesus diz assim agora para Pedro, ó. Jesus é sentado no barco. A primeira coisa, ó, afasta-se um pouco da terra. A segunda coisa, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a multidão, assentado no barco, só que ele só tinha um companheiro, Pedro. Aí o texto diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze tirar o mar alto. Primeiro você se afasta das coisas da terra, depois Jesus te leva para o mar aberto, depois Jesus te leva para as alturas, depois Jesus te leva para as coisas maiores. Mas se você não sair das coisas pequenas, ficar agarrado com coisinha miúda, nunca vai experimentar as coisas maiores que Deus tem para revelar. Nunca. Olha o que tem no mar alto. Aí Jesus disse assim, ó, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Olha o texto, foi tão grande, mas tão grande, que eles colheram uma grande quantidade de peixes. A palavra peixe significa que havia variedade dentro da rede. Não tinha um tipo de peixe, tinha vários tipos de peixes. Ou seja, agora na linguagem espiritual, Deus ele quer nos usar para ganhar os peixes lá fora. Pode ter alguns cardumes aí no meio, vai olhando que às vezes tem. Pode ter algum peixe aí perto de você que Jesus quer agarrar ele, quer pegar ele, quer salvar ele. O anzol está com você e está comigo. A isca eu estou lançando. Eu estou lançando a isca, está sendo lançada agora. E eu estou falando dela. Essa isca Jesus também te deu para você pescar. Às vezes você pode pescar um ricão que eu não posso pescar. Às vezes você pode pescar um professor que eu não posso, porque você é mais estudado do que eu, e Jesus vai te dar condição de pescar aquele que eu não posso. Você às vezes pode pescar alguém que eu e o pastor Reinaldo e outros irmãos obreiros aqui não temos condição de pescar, mas Deus ele te deu uma isca, está na tua mão, está na tua mão. Só que você precisa entender que é uma isca e que você precisa lançar, porque a isca na mão, ela só serve para uma coisa, preparar para pescar os peixes. Se você não lançar ela, os peixes não vêm até você. Aí o texto diz que eles apanharam variedade de peixes, só que eles ainda não estavam preparados para a quantidade de bênção que vinha. Por isso que às vezes a gente pede, Senhor me dá, aí Deus não dá, sabe por quê? Olha o texto. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede e começou a vazar. Era tanta bênção que o negócio começou a vazar. Só que Deus, Ele não quer que a gente vá pescar com rede furada, porque a gente não pode pescar alguns e deixar outros de fora. É Ele que faz a separação. Na hora Ele vai fazer a separação. A rede que está na nossa mão, a gente lança e pesca e puxa. Prepara a tua rede para apanhar quantidades maiores de peixe. Prepare a tua rede para você começar a pescar lá no teu trabalho a partir de hoje. Amanhã é segunda-feira e Deus está te dando uma isca hoje para você lançar amanhã. Você vai voltar a estudar a faculdade, prepara uma isca em casa, prepara uma isca com amor, com carinho, vai preparando, porque Jesus vai te levar até a pessoa, lança ela e pesca. Lança lá no teu trabalho, lança lá na faculdade, lança na tua escola, lança as redes, porque não voltarão vazias. Você recebe essa palavra? Levante a sua mão. Levante a sua mão para adorar, levante a sua mão para adorar. E eu encerro agora. E a Bíblia diz que lá em João 21, de novo eles estavam pescando.
E a Bíblia diz que eles lançaram a rede de novo quando Jesus apareceu pela manhã. Mas eu termino essa mensagem outra hora. Deus abençoe vocês.